Fala galera, professor Bruno Lopes, Ciências Humanas, né? Aula aí de fundamentos sociológicos, éticos e antropológicos aí da educação física, né? Trabalhando aí com vocês então o consciente de grupo social, né? E tendo a oportunidade de usar a tecnologia para reduzir aí a distância entre nós. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os grupos sociais, onde nós falamos as questões ligadas à aglomeração de multidões, falamos sobre o público, tivemos a oportunidade de falar da massa e também da categoria. Lembrando que cada grupo desses aí de indivíduos, né, nós teremos então um interesse social que vai ser maior no caso da categoria, ou simplesmente não haver nenhum interesse aí, mas haver uma grande aglomeração em um lugar. Dê um exemplo, professor, para começar essa aula de terça-feira. Sim, sua academia está lotada, nem todo mundo que está lá dentro da sua academia é fisiculturista ou tem algum interesse, né, em desenvolver conhecimentos aí na área da educação física. Então, muitas vezes as pessoas estão ali simplesmente para malhar, para fazer, praticar um esporte e a partir daí então ter o que fazer, né, dentro da linha esportiva. Aí você terá médicos, professores, policiais e daí por diante. Agora, suponhamos que você é personal trainer de policiais militares no quartel da polícia, né? Então, aqueles indivíduos que estão ali treinando com você formam uma aglomeração e eles são uma categoria. O que unifica eles dentro desse critério de categoria, pessoal? O fato de todos serem policiais. E qual seria o interesse como categoria dos policiais aí irem, então, malhar dentro de uma academia, praticar esportes e etc.? Seria manter a forma, então, para poder combater o crime aí, né? Os policiais, eles têm a necessidade também de trabalhar o corpo para poder correr atrás aí de um meliante na rua, né? Se for um camarada mal preparado e etc., ele não consegue. E até por questão de saúde também, né? Acredito eu que tanto corporal quanto mentalmente seja uma profissão que explora muito a capacidade corporal aí dos indivíduos. Podemos falar também de vários outros exemplos, né? Um restaurante que mantém uma grande aglomeração, né? Uma multidão, que também não é interligada. O público, eu dei o exemplo lá do Michel Teló, né? Vai fazer um show numa praça, vai um monte de gente para poder curtir aquilo ali, entendeu? Aí se você me perguntar assim, nossa, mas por que o Michel Teló? Porque a galera gosta dessas músicas aí, então, que é divulgada aí pela Rede Globo e vários outros locais, tá? Bom, enfim, hoje nós vamos continuar então de onde paramos. A gente parou da comunicação aí de massa, né? O que é uma massa? É uma grande quantidade de pessoas que estão sendo espectadoras de uma atividade ao mesmo tempo. Então, é muito comum, né, a gente ver aí dentro dessas atividades, dentro dessas questões de massa aí, as pessoas assistindo televisão, a exemplo, né? Aí, quando está ali medindo Ibope, vamos dizer que o Ibope alcança aí 15, 20 pontos aí dentro da sua programação, que corresponderia aí a milhões de pessoas antenadas dentro do mesmo veículo de comunicação. Qual que vai ser aí, então, a influência desse veículo de comunicação, o pessoal, para transformar a massa? Que muitas vezes eles ditam, né, estilos de vida, ditam aí maneiras de se pronunciar, maneiras de falar e coisas nesse sentido. Então, a comunicação de massa, ela tem esse critério. Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre os mecanismos de sustentação, ou seja, aquilo que se possibilita que os grupos sociais, então, consigam crescer e permaneçam aí de determinadas formas, tendo grande importância dentro da sociedade, pessoal. Só tirar uma dúvida com vocês, que eu percebi no vídeo ontem, quando eu postei
web aula para a galera. Quando eu estou falando com vocês, está dando muita vibração no meu microfone? Alguém confirma aí para mim sim ou não? Para mim tá de boa. Tá tranquilo. Né? Porque ontem eu deixei o volume do microfone, se eu não me engano, muito alto, e aí ficou dando um barulho estranhíssimo no final. Então vamos lá, o que são as coisas que fazem com que os grupos cresçam ou permaneçam, então, no caminho aí que eles estão buscando? Um dos principais fatores, galera, é a liderança. Tá? A liderança é um fator muito importante, por quê? Porque será através dos líderes, vai ser através da liderança que os indivíduos, então, vão se espelhar, aí vão conseguir sentir firmeza, né? E seguir os demais indivíduos. Quando a gente está lendo aquele livro que todo mundo lê aí durante a adolescência, O Monge e o Executivo, você aprende qual que é a diferença aí de um chefe para um líder. Né? Qual que vai ser a diferença de um chefe para o líder? Chefe é simplesmente aquele cara que vai ali e manda os outros fazerem as coisas. Né? É o cara que simplesmente ele vira para as pessoas e fala o que ele quer que seja realizado. O líder já é aquele indivíduo que dá exemplos, né? O indivíduo, então, digamos assim, que tem por poder persuadir, desculpa, os indivíduos aí a fazer o que eles queiram. Né? Então, uma coisa é um líder mandar as pessoas fazerem. Outra coisa é aquele líder que representa as pessoas fazer com que as pessoas queiram segui-los. Eu tenho um exemplo do bem e do mal aí para dar para vocês de liderança. Né? Nessa liderança espontânea, na liderança que nós chamamos pessoal, que seria uma liderança que não tem, digamos assim, uma regra social ou um cargo. Né? O indivíduo ele vai, digamos assim, ter esse cargo aí de liderança pessoal pelas suas próprias qualidades. Tá? O exemplo que eu tenho para citar para vocês é o Mahatma Gandhi, que foi o líder da descolonização aí inglesa na Índia. Tá bom? Esse é o exemplo do bem. Por que ele é um exemplo do bem, turma? Porque ele conseguiu expulsar os ingleses da Índia através da chamada desobediência civil. E esse cara desafiou toda a estrutura de poder inglesa sem disparar um único tiro. Veja bem para você ver o poder que esse indivíduo aí tinha dentro da sua concepção de liderança. E se você falar assim, e qual que seria, né, o professor, o modelo que ele implantou aí dentro dessa questão aí da desobediência civil? A questão que ele coloca em funcionamento dentro da desobediência civil é o seguinte: ele percebeu que os indianos conseguiam produzir os mesmos produtos que os ingleses vendiam. E eles perceberam também que eles tinham a possibilidade aí de não comprar mais os produtos ingleses. Aí eles começaram, então, a não comprar, a não consumir produtos ingleses. E por que o Gandhi era um líder? Porque ele dava o exemplo quanto a isso daí. Né? O exemplo do mal na nossa aula, que eu vou citar para vocês de liderança pessoal, é um carinha também que vocês conhecem bastante aí da literatura moderna, de livros, revistas, séries e daí por diante, que é Adolf Hitler. Esse aí é o nosso exemplo capetinha, vamos dizer assim, para a liderança pessoal. Um cara que propôs o crescimento da Alemanha, falou para o povo alemão que eles mereciam distinção e um lugar ao sol. Né? O povo acreditou nisso e talvez eles merecessem mesmo esse lugar ao sol. Porém, quando ele se torna chanceler e depois Führer da Alemanha, o que vai acontecer? O turma, ele começa uma perseguição em massa aos judeus e aí ele começa a mostrar então ao que veio para os indivíduos aí de toda a sociedade. Essa perseguição, a gente sabe aí que custou a vida de aproximadamente 8 milhões de judeus.
se bem que os historiadores contestam, né? Eles acham que foi muito mais pessoas aí a ser exterminado. E qual que era a principal característica, tanto do Gandhi quanto do Hitler? Falar o que as pessoas precisavam ouvir naquele momento, né? Fazer com que os seus exemplos fossem exemplos a serem seguidos. E a gente tem uma grande gama também de pessoas que exercem liderança dentro do nosso país, que, vamos dizer assim, conseguem também ter, né, vamos falar assim, uma força de liderança natural, ok? Tanto religiosa, existem grandes líderes religiosos também para o bem e para o mal. Nós temos lideranças políticas também para o bem e para o mal, né? Geralmente a gente chama de mal aquele indivíduo que faz coisas através do poder que a gente não concorda. Então, quando um líder, por exemplo, você tem aquele líder carismático dentro de uma torcida organizada que exalta os indivíduos a brigarem até a morte e fazerem vítimas nesses conflitos horrorosos que acontecem aí nos jogos de futebol, esse seria um exemplo negativo de liderança. Como que surge, o pessoal, a liderança carismática? Como que surge esse fator aí da liderança pessoal, da liderança natural? São indivíduos geralmente que se destacam em meio aos outros indivíduos, né, o turma? Então, quando você chega na sala para assistir aulas, é muito normal a gente perceber que tem alguns indivíduos que representam mais a vontade geral, né? Os indivíduos que tomam partido. Então, às vezes, muitas pessoas estão descontentes com algo que está acontecendo e não querem falar separado. Esse indivíduo vai lá e lidera. A sala está pensando dessa maneira, assim, assim. Então, o indivíduo se coloca à frente, dando exemplo aí e querendo fazer ser seguido, né? Muitos líderes naturais aí sequer planejaram ser líderes naturais. São aqueles indivíduos que, como o próprio nome fala, né, naturalmente aí desenvolveram essa característica da liderança. Por outro ponto, pessoal, nós vamos ter também a liderança institucional, que são aqueles indivíduos ali que vão ter o seu poder derivando de um cargo que ocupa, tanto no caso de como ele pratica, né, a sua liderança, e geralmente esse cargo aí são os indivíduos que dão o poder para o indivíduo. Aí entra a questão das lideranças sindicais, por exemplo. O que é um líder do sindicato? É o cara que foi eleito por todo o sindicato para representar o poder desses indivíduos aí nas discussões políticas. Então, se um político vai aprovar uma regra, vai fazer uma lei ali que não seja de benefício àquela classe, o que pode acontecer, turma? O líder do sindicato, que é aquele indivíduo que tem influência, vai lá debater com o político, vai lá falar com o político que ele não pode tomar aquelas decisões ali. E a partir daí, então, esses indivíduos passam a ter uma representatividade, né? Muitos desses líderes políticos aí, sindicais, eles são depois eleitos à liderança política propriamente dita, né, que seria, aí no caso do presidente, do governador, de um prefeito e todos esses indivíduos aí. O que vai ser o interessante da gente ver, tanto na liderança pessoal quanto na liderança institucional? Os grupos, eles aceitam, tá? O poder emana aí dos grupos sociais para poder, então, ser investido aí nesse indivíduo que exerce aí, então, liderança. Vamos sair do exemplo, vamos para um exemplo bem pouco cotidiano, né? Se a gente for analisar, por exemplo, um cacique numa tribo indígena, okay? De onde que vem o poder desse indivíduo? Da própria tribo, que reconhece nele, né, reconhece naquele indivíduo ali, então, a capacidade de comandar, a capacidade administrativa, aí, então, de fazer a administração da tribo. Se não houvesse esse reconhecimento, dificilmente, né, ele seria aí, então,
teria, no caso, desculpa, o posto a ser exercido, né? Nossa, nós temos muitos exemplos de líderes, né? Vocês nas academias serão líderes quando estiverem levando os indivíduos a malhar, a cuidar do corpo, né? Nas empresas, os presidentes são líderes quando exercem influência sobre os seus funcionários. Nas escolas, os professores são líderes, os diretores também são líderes, todos os indivíduos aí que vão fazendo parte da estrutura social, eles têm a escolha de exercer essa liderança, né, e dar o destaque aí. Professor, o que faz com que eu seja um líder? Aí é igual eu expliquei para vocês, é a questão da liderança espontânea. O líder não é o cara mais tímido do grupo, o líder não é o cara que não sabe, digamos assim, enfrentar problemas no grupo. O líder não é aquele cara pavio curto, entendeu? Que qualquer coisa vai levar os indivíduos aí a um conflito com outros indivíduos. O líder é justamente aquele camarada que tem critérios, né, que possam fazer com que esse grupo, então, ele tenha suas vantagens, ele tenha os seus desenvolvimentos. Sobre a questão da liderança, alguém quer fazer algum aporte aí, algum comentário ou alguma pergunta? Não? Sem perguntas? Só lembrando a vocês, quem for tímido aí, não quiser fazer a pergunta através do microfone, pode perguntar via chat, ok? Que está também aí disponível para nós. Normas e sanções sociais. O que vai acontecer nessa questão da norma social? Eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que um grupo, para ser validado, ele tem que ter a questão do reconhecimento grupal, ou seja, os indivíduos que fazem parte daquele núcleo ali de grupo, eles têm que reconhecer as regras em comuns. E a partir daí, essas regras em comum aí serão levadas para o resto do grupo. E o que vai acontecer se um indivíduo, então, descumprir essa regra que o grupo decide, então, colocar em vigor? Esse indivíduo ele irá sofrer sanções. As sanções, pessoal, elas serão as punições aplicadas aí ao indivíduo, né, perante a sociedade. É interessante vocês saberem que existem dois tipos de sanções aí e de normativas, né? Existe a aprovativa, que é quando você toma uma atitude e perante essa atitude as pessoas aplaudem você. Então, quer dizer, foi o pagamento da sua atitude, né, que muitas vezes depende do status e do papel que nós estudamos aí nas aulas anteriores, ok? E esses aplausos aí serão, vamos dizer assim, um reconhecimento de uma sanção aprovativa. E a sanção reprovativa, que vem aí com o caráter de punição, né, que vem com o caráter aí como se o indivíduo estivesse sendo punido por aquilo que ele fez. Exemplos de punições que a gente tem, né, ou de sanções reprovativas, né, a gente pode pegar aí as sanções morais, que é quando a sociedade julga o indivíduo e a partir daí estabelece sobre ele sentenças. Como que funciona esse julgamento social? Aí você vai se lembrar que nem toda regra social, nem toda norma... deu uma chacoalhada aqui no ouvido aqui. O que vocês têm a ver com isso, né? Quando o indivíduo toma uma atitude não ética dentro do seu grupo, entendeu? E o grupo resolve punir o indivíduo, porém, não existe uma lei, né? Não existe uma norma que possa aí então aplicar uma outra sanção para o indivíduo, essa regra moral. Dê exemplos, professor. Sim, dou. Suponhamos que uma garota ou um rapaz tomam certas liberdades, né, em função da sociedade, tanto em questões
sexuais ou mesmo questões sociais, roubando, aplicando golpes e coisas nesse sentido. Entendeu? Eles vão sofrer dois tipos de penalizações quando eles forem pegos, no caso aí do roubo, né? Ele vai sofrer o julgamento social, que é, no caso, a sociedade acusando esses indivíduos aí de cometerem crimes, né, de fazerem coisas erradas, e também ele vai sofrer aí a sanção legal, que seria a questão da aplicação da lei, né? Aí vai ser observado se existe uma punição com tempo de reclusão, cerceamento da liberdade e várias outras penas aí que podem ser impostas aos indivíduos. Ok? Então, essa seria a sanção legal. O primeiro exemplo que eu ia dar aí, deixei para agora, por exemplo, essas libertinagens sexuais aí que os indivíduos acabam cometendo no decorrer de suas vidas, né, o pessoal. Então, pode também haver o julgamento moral, ok? Então, uma mulher que se prostitui, um homem que se prostitui, eles podem ser julgados moralmente. A sociedade, eles não vão ser punidos criminalmente, né? Porque apesar de ter leis aí que proíbem a exploração sexual, a gente sabe que essa prática aí ela é muito utilizada no país. Mas ele será julgado moralmente, né? Se ele falar alguma coisa que condiz com uma norma de vida social, se ele, digamos assim, fizer algum comentário sobre a postura sexual da pessoa, sempre terá ou terão, né, aqueles indivíduos que apontarão dedos para ele e vão falar, quem que esse cara pensa que é, aí então, para poder falar. Então, a sanção dentro das regras do grupo são essas, né? Dê um exemplo, professor, para nós acadêmicos que vamos nos tornar profissionais de educação física, de uma sanção que pode ser executada aí a partir do grupo da educação física. A partir do momento que você esteja adotando, né, práticas e regras que sejam consideradas aí antiéticas pelo grupo que rege a educação física, pelo sindicato de vocês, eu esqueci o nome, quem me lembra aí o nome aí do órgão regulamentador da profissão de vocês? Cric, 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 cric. Como chama, William? É Cronaf, né? Não, né? Bom, enfim, depois vocês... CREA, não, CREA é de outra... CREF, lembrei, CREF, né? Que é o que regulamenta aí a educação física. Se você faz alguma coisa que rompe as normatizações aí então do órgão regulamentador, o que vai acontecer? Você pode ter o seu diploma cassado, você pode ser proibido de trabalhar, né, nas áreas aí relativas à educação física e coisas nesse sentido. Bom, ainda falando sobre os grupos sociais, o turma, nós teremos aí a questão dos símbolos, né? Boa parte também do desenvolvimento da sociedade humana, ele vai ser gerado aí através de símbolos. Tanto é que todas as profissões têm suas logomarcas, né? As próprias marcas que a gente indica para os indivíduos nas academias ou qualquer ambiente profissional também terão as suas simbologias, né? As nossas religiões também têm símbolos, né, que são considerados aí símbolos máximos. Por exemplo, para nós cristãos, a cruz é considerada um símbolo sagrado, um símbolo religioso. Se você pega aí um cara islâmico, né, já será o crescente, que é aquela luazinha que fica no telhado dos prédios aí, que serão seus símbolos, e vários outros, né? Tatuagens, os próprios códigos simbólicos, tudo isso daí faz parte dos grupos sociais. Então, você vai pegar, por exemplo, e observar um determinado grupo social, né? O grupo aí dos profissionais de educação física. Existem vários símbolos que são utilizados por esses indivíduos, né? Para poder nomenclaturar reuniões, nomenclaturar estágios e coisas nesse sentido.
Dá um exemplo para nós, o professor de simbologia dentro do esporte. Edu, você pega uma arte marcial, né? O karatê, por exemplo, o jiu-jitsu, ou qualquer outra luta marcial. Você terá aí, por exemplo, as faixas. As faixas são códigos simbólicos. Chega lá o carinha faixa branca, você sabe então que aquele camaradinha ali faixa branca ainda é um desconhecedor ali das práticas do esporte, entendeu? Aí você vai lutar um campeonato contra um faixa roxa, aí você já, opa, esse cara aí já é mais instruído. Se você pega um cara faixa preta, por exemplo, a faixa preta ela simboliza aí aqueles indivíduos que já têm muito tempo e têm muita disciplina dentro do esporte, né? Então, tudo isso daí é fundamental. Dentro dos outros esportes também tem? Claro que tem, né? Lógico que eu não vou saber falar esporte por esporte para vocês, mas vocês, como profissionais da área, aí, são mais gabaritados até mesmo do que eu para falar sobre essa questão do simbologismo. E vai ser justamente esses símbolos, pessoal, que vão exercer aí também as linguagens, né? Quando você pega, você tem a linguagem, a língua, especificamente falada portuguesa, né? Então, se eu quero falar para você assim, ó, banheiro masculino, o que eu faço dentro desse sistema de códigos linguísticos aí, pessoal? Vou lá, coloco um bonequinho, né? E esse bonequinho, então, ele vai aparecer um bonequinho com cabeça redonda, um corpinho magrinho, entendeu? Beleza. Agora, e se eu quiser falar assim, banheiro feminino, eu vou lá e coloco outro símbolo, né? Que é um bonequinho de vestidinho, entendeu? E de cabelinho comprido para poder diferenciar a mulher do homem, né? E aí você, através de um símbolo, você está falando aí uma coisa com esses indivíduos. Há um tempo atrás mesmo eu cheguei no shopping, né, e vi uma vaga lá de um bonequinho barrigudinho assim para frente assim, já ia parando o meu carro. O cara gritou, irmão, isso aí é lugar preferencial para grávida. Eu falei, é grávida? Eu achei que era gordo, porque o carinha estava com a barriguinha assim para frente. Então tem que tomar também cuidado com os símbolos, ok, galera? As placas de trânsito, né, são também símbolos que nos dizem quando você está indo na estrada, entendeu? Você observa ali que quando tem dois carrinhos, um ao lado do outro, e uma faixa cortando, proibido ultrapassar. Olha só para você ver como que um símbolo já vai falar muita coisa a respeito, então, dessa situação. Quando você está passando também pela estrada e tem um viadinho pulando numa placa amarela, entendeu? O que está querendo dizer ali? Aqui passa muito corintiano. Então, tem cada símbolo aí o seu verdadeiro significado, né? E vocês têm que ficar atentos, né? Principalmente com as simbologias profissionais, né? Dentro da nossa profissão também existem vários símbolos, principalmente que nos explicam e nos recomendam questões éticas dentro da própria profissão, né? Pode isso, não pode aquilo, o que é recomendável, né? O que vai ser, digamos assim, reconhecido como positivo ou não positivo aí dentro do grupo. E os valores sociais, turma? Os valores sociais são aquelas questões ali que são reconhecidas como questões fundamentais para os grupos, né? Geralmente nós temos nos nossos grupos, né, na sociedade humana, os valores relativizados aí à religião. Então, a religião fez com que muitos desses valores tivessem aí sido estabelecidos para nós dentro da nossa sociedade. Aí a honestidade, né, a simplicidade, a humildade, são todos valores aí que são recomendados para nós dentro aí do grupo social. Bom, espero que tenham gostado. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Então, lembra vocês que essa aula estará disponibilizada aí no sistema, é só você acessar. Beijo no coração de todo mundo, hein?